No vídeo de hoje vamos fazer a instalação do desbloqueio do Nintendo Switch do zero, beleza galera? Então se você quer ver aí como é que faz esse processo, assiste o nosso vídeo porque vão ter algumas dicas aí durante todo o processo e aí depois você faz aí no seu Nintendo Switch, beleza? Então bora pra vinheta. Fala galera, estamos de volta, eu sou o Anderson e esse é o canal BTech Games. Galera, hoje vou fazer o que a galera tem pedido aí tantas vezes nos comentários, tá? Vou fazer a configuração a partir do zero da instalação do desbloqueio do Nintendo Switch, tá? Prestem atenção em tudo que eu vou fazer aqui, vou passar para vocês tudo que vocês precisam fazer, as opções, como é que você faz no V1, como é que você faz no OLED, no V2 e no Lite, porque tem aí alguns processinhos diferentes na inicialização principalmente, beleza? Então vou mostrar para vocês tudo, para que vocês possam fazer aí a pedidos de vocês, beleza? Então vamos lá galera, vou começar. Antes não se esqueçam obviamente de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, curta, comentem e compartilhe para que a gente possa continuar trazendo os conteúdos maluquetes para vocês. Se vocês puderem e quiserem aí se tornar um membro do nosso canal, tá aqui ó, nossa galerinha irada aqui que ajuda demais a gente. E também eles têm acessos aos vídeos antecipadamente e ao nosso BitTech Driver lá que tem umas coisas bacanas, beleza? Bom galera, vamos lá. Para você fazer o desbloqueio do Nintendo Switch do zero, você vai precisar de algumas coisas, tá? No caso do Nintendo Switch V1, antes de mais nada você precisa saber se o seu Nintendo Switch é compatível com o desbloqueio via software. Vou deixar um link aqui embaixo lá do nosso canal onde você pode fazer a checagem do seu Nintendo Switch, se o número de série dele permite que você faça esse tipo de desbloqueio, beleza? E o Nintendo Switch V2, OLED e o Lite, eles são mais fáceis, tá? É só a gente copiar os arquivos lá para dentro, não tem nenhuma, porque eles já estarão aí desbloqueados via hardware, não é? Não adianta você fazer isso aqui que eu tô fazendo se o seu Nintendo Switch não é desbloqueável via software e não tem lá o hardware instalado para o desbloqueio, beleza? Bom, vamos lá. O que vamos precisar, galera? Obviamente você vai precisar de um cartãozinho microSD, né? Estou levando em consideração que você vai começar do zero esse seu desbloqueio, então você precisa de um cartão microSD. Tá, eu vou fazer um teste aqui, a gente vai usar um cartãozinho de 128 GB só para poder fazer mesmo para vocês. Um adaptador USB microSD, né? Que ele tem aqui entrada, ó, atrás aqui uma entradinha para conectar o cartãozinho microSD. Aí tem vários tipos, tá galera? Aí vai depender. Eu não sou muito fã de usar esses caras aqui, porque eles costumam dar um pouquinho de problema, a velocidade é um pouco menor. Como o meu computador tem a entrada para o SD normal, então eu uso esse cara aqui, ó, um adaptador SD para microSD, encaixo aqui e tudo certo, beleza? Ó, já vou até deixar ele aqui encaixadinho. O que mais precisaremos, galera? Você precisa baixar um pack, né? Que aí você pode, vai depender do seu gosto, tá galera? Hoje a gente tem aqui pro Brasil, né? Voltado pra gente. A gente tem o GNX e tem o CNX. Você pode baixar. Hoje eu vou usar o Kefir aqui, eu vou fazer a instalação com o Kefir. É algo que eu ainda preciso fazer e eu nunca mexi com o Kefir, então eu vou usar o Kefir para fazer um teste pra gente ver. Eu vou usar esse pack. Vamos ver como é que vai sair, se ele vai aparecer em russo lá, na língua pra gente, porque ele é totalmente russo, mas a gente vai descobrir. Mas o que vocês vão fazer é, aí você pode baixar o CNX, o GNX ou o Kefir, qual te agradar mais. O Kefir eu vou analisar, mas só pelo tamanho do pacote comparado com o GNX e com o CNX, ele é extremamente pequeno. Vamos ver o que vai vir com ele lá, beleza? A galera do V1 vai precisar de um dongle, né? E também de um clipezinho para você poder entrar no modo RCM. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. E também, galera, vocês vão precisar aí de um formatador para o seu cartão microSD, tá? Tem gente que prefere usar o GUI Format, tem gente que gosta de usar outro. Eu uso um que chama Rufus. Vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado para que vocês possam ver aí tudo que precisa, tá? Então, galera, a primeira coisa que precisamos fazer é preparar o nosso cartão microSD. Tá? Eu vou pegar o meu cartãozinho microSD aqui, vou colocar no meu computador e vamos lá para o PC. Perder, lembrando, tudo que você fizer é por sua conta e risco, beleza? Nós não nos responsabilizamos. A gente está falando aqui de desbloqueio, a gente pega arquivos da internet e coloca dentro do nosso Nintendo Switch. Ela pode trabalhar de uma maneira no meu desbloqueio e de outra maneira no seu. Então tenha ciência disso. Se caso der problema, aparece lá no grupo que a gente tenta te ajudar, beleza? Beleza, já estamos aqui no meu PC, galera. Já estou ali com o meu cartão microSD conectado aqui ao meu computador, ó, ele está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou formatar ele. Ele está atualmente em EXT FAT. Eu vou deixar ele como FAT32, tá, galera? Vamos lá. Então eu vou formatá-lo. Eu tenho ele aqui na minha pastinha do Linux, galera. Ó, se vocês quiserem ver aí a instalação do Linux, tem aí nos cards, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então ele já reconheceu aqui. Quando eu abri o Rufus para mim, ele já reconheceu para mim lá o meu cartãozinho de 128.
Eu vou alterar aqui para não inicializável. Vou mudar ele aqui de extfat para FAT32 padrão. E vou mandar ele iniciar, beleza? Ele vai falar que todos os arquivos serão eliminados. Ah, deixa eu só mudar o nome dele, que não vai ser mais RetroArch. Eu vou colocar só como switch. E vou pedir para ele iniciar. Ele vai avisar que todos os arquivos serão eliminados. Lembre-se disso, o cartão microSD será formatado. Então ele vai apagar a partição, vai formatar e vai fazer tudo, ó. Beleza. Limou, tá? Limou, fechou tudo. Eu já estou aqui, ó. Já ele virou aqui um cartãozinho switch. Ele deixa um ícone aquizinho, ó, um ícone para quando você conectar ele saber, mas eu vou até apagar isso aqui porque para mim não interessa. E aí, galera, no meu caso aqui eu vou usar o Kefir, tá? Então, eu já baixei ele lá no site, vou deixar, lembrando que eu vou deixar para vocês todos os links no primeiro comentário fixado, tanto do CNX, GNX e o Kefir também estará lá. Então já estou aqui no Kefir, eu baixei aqui ó, o Kefir 758. E aí eu vou entrar nele aqui, galera. O Kefir ele é um pouquinho diferente. Quando você entra aqui, ele tem um instalador. Na verdade, ele só vai copiar isso daqui para dentro do seu cartão microSD, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó, para mostrar para vocês o que acontece. Quando eu abro ele, ó, tá aqui, ó, ele vai perguntar qual que é a letra do meu cartão microSD. Ó, eu já sei aqui que é a letra E, então eu só vou colocar aqui, ó, E e dar um Enter. E aí ele dá uma verificada se tem algum arquivo antes para ele apagar. Se não tiver, ele vai sair copiando tudo, tá? Beleza, ele já terminou aqui. Se vocês olharem aqui dentro do meu suitão, ó, já estão todos os arquivos aqui. Prático, né? Prático. Pra galera que tem um pouquinho de medo aí, né? Pode ajudar um pouquinho ou que tem certa dificuldade em copiar os arquivos. É bem bacana. Então agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou retirar aqui o meu cartão microSD e aí a gente vai lá pro meu Nintendo Switch. Antes disso, deixa eu fazer o seguinte, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que você vai fazer? Eu vou fazer no meu OLED, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês isso aqui, galera do V1, para poder entender como é que vocês vão fazer. Primeira vez que você vai desbloquear aí o seu Nintendo Switch, aí você precisa desligar ele, você vai desligar. Beleza, Anderson, mas agora como é que eu vou ligar ele aqui nesse tal desse modo RCM? E aí, galera, é aí que vai entrar aqui o nosso amigo aqui, ó, o Digzinho, tá? Você vai conectar, você vai tirar aqui o Joy-Con do lado direito do seu Nintendo Switch. Você vai olhar para o seu Nintendo Switch aqui, ó, lado direito do seu Nintendo Switch, você vai levantar aqui, retirar esse Joy-Con, vai colocar esse cara aqui, ele vai ter uma setinha aqui, ó, um on e um off aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem um on e um off aqui. O on vai ficar para baixo e aí você vai vir aqui e vai encaixar no trilho aqui e empurrar até o final, tá? Ele vai ficar assim. E aí, se você precisar, ó, como é que você faz para subir, para iniciar o seu Nintendo Switch? Tá aqui. Se você não tiver esse dongle aqui, esse cara aqui, se você não tiver o RCM Loader, você pode usar o computador ou o celular para fazer. Vou deixar um link aqui, ó, mostrando como é que faz esses procedimentos usando o celular ou o computador, beleza? E aí, galera, com o cartão microSD que a gente acabou de formatar ali e colocar o Kefir, você vai simplesmente colocar ele aqui, vai ligar ele aqui apertando o mais e o botão de power, tá? E aí ele vai acender aqui. Aqui o meu tá com Auto RCM junto, mas se você fizer aqui apertar o botão de power, ele vai dar uma piscada e vai iniciar o seu Nintendo Switch, beleza? Aqui esse aqui tá com CNX, então não confunda, na verdade eu só tô mostrando para vocês como é que vocês vão startar o seu Nintendo Switch V1, beleza? Então agora, galera, isso daqui foi para a galera do V1, galera do OLED agora continua aqui comigo. E a galera do Switch V1 também, né, vai assistindo aqui, porque agora vai ser tudo igual para todo mundo. Era só o que tinha de diferente aí. Bora lá pro nosso OLED então. Você está procurando um serviço rápido e eficiente para desbloquear o seu Nintendo Switch? A LR Games é a solução perfeita para você. Com atendimento ágil, processo de desbloqueio super rápido, você vai estar com o seu Nintendo Switch lotado de games em pouquíssimo tempo, galera. Eles têm 2 laboratórios, um em São Paulo e o outro em Salvador. Entre em contato com os caras para vocês poderem desbloquear o seu Nintendo Switch. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, porque com certeza eles têm o melhor atendimento e o melhor preço no desbloqueio do Suitão, beleza? Então corre lá. Beleza, galera. Já estamos aqui no nosso Nintendo Switch. Agora eu vou ligar o meu Nintendo Switch aqui, mas para ligar aqui para ele entrar direto no nosso Recade aqui, eu vou ligar ele apertando, ó, ligo ele e aperto o botão de menos aqui, ó, ele já entrou na tela do Recade, tá? A gente vai criar a EmuMMC, galera. A EmuMMC é onde nós vamos aqui ter a emulação do nosso Nintendo Switch. Vamos criar aqui, ó, você tá vendo aqui, ele tá com a EmuMMC Disable. Então a gente vai criar uma, ó, tá aqui, ó, Create EmuMMC. E aqui ele vai passar para a gente 2 opções, ó, SD File, que é salvo, que os arquivos são salvos numa partição FAT,
ou SD Partition, que ele é criado dentro de uma partição disponível. Nós não queremos isso, a gente quer a SD File, vamos criar aqui, e aí a gente aguarda, beleza? Ele vai checar aqui o espaço livre, e se eu não me engano ele precisa de 32 GB livre pelo menos aqui pro OLED, e aí ele vai criar a nossa partição. E nós vamos aguardar, beleza? Bom, galera, estamos aqui nos 82%, só para lembrar para vocês, o que ele está fazendo aqui nessa EmuNAND? Ele está criando uma cópia da sua NAND original na emulação, tá? Seria mais ou menos isso, para você poder ter a emulação do seu Nintendo Switch no desbloqueio, beleza? Então, quando você fizer isso da primeira vez, não se assuste se quando você reiniciar aqui, quando ele reiniciar o seu Nintendo Switch, ele aparecer os mesmos jogos que estão lá na sua NAND original, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer quando isso terminar. Beleza, galera, ó, finalizou aí, chegamos aos 100%. E aí, ó, tá aqui Done, com todas as partições que ele precisava criar lá dentro da MMC, da pastinha que ele cria. Vou dar um close aqui, vou dar um close de novo, e aí agora eu vou dar um launch, tá? E aí eu vou vir aqui em Atmosphere, e aí ele vai iniciar lá o nosso amigo Kefir, nesse caso. Beleza, galera, já subimos aqui, vamos ver se tá tudo certo. Se deu tudo certo, minha EmuNAND vai estar com os meus, ó, tá aqui com meus jogos, mas como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho aqui, ó, ele tá dizendo que o jogo não tá instalado, tá? Obviamente, ó. Se eu clicar em qualquer um deles aqui, ó, ele vai falar que eu preciso baixar o jogo, tá? Ó, olha lá, esses daqui estão até com esses daqui são os meus de cartucho, né? Como você pode ver, ele pede para eu colocar o cartuchinho aqui. E os que eu baixei, tinha baixado lá na minha área original, estão aqui com a nuvenzinha para baixar. Se eu quiser colocar esses jogos aqui na minha parte, no meu desbloqueio, eu só preciso copiar a pasta Nintendo que está lá na minha parte original aqui para esse cara. Mas não é o caso, eu não quero fazer, depois eu vou limpar tudo isso daqui. Vamos entrar aqui na configuração do console, vamos entrar aqui no nosso amigo console lá embaixo para ver onde a gente está. Então estamos aqui, ó, versão atual do console 19.01, Kefir 758 1.80-E. Bom, vamos fazer melhor? Vamos colocar ele lá na nossa base agora, beleza? Bom, galera, já estamos aqui no nosso Nintendo Switch. Vocês já estão vendo aí que tá tudo meio diferente, né? Pra variar, fiz uma nhaca homérica aqui. Quando eu fui pro PC, eu simplesmente esqueci de apertar o botão de iniciar a gravação aqui. E não gravei nada. Eu apaguei todos os jogos aqui da minha área desbloqueada, né? Aqueles jogos que vocês tinham visto anteriormente ali, que eram os jogos que eu tinha na minha área original. E aí eu já acabei instalando alguns outros jogos aqui para vocês verem justamente que eu já tô aqui no meu desbloqueio, criei um outro usuário, já apaguei os usuários que estavam aqui. Só ficou faltando aqui justamente o que eu sempre faço, que eu sempre recomendei para vocês também fazerem, que é mudar a cor do tema quando você tá aqui no desbloqueio, para você não se perder, tá? Para você ver aí que você tá na tela escura, você tá no seu desbloqueio, lá na tela clara você tá na sua área original, para você não se confundir, beleza? E aí vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos iniciar aqui o nosso desbloqueio. O Kefir ainda tem, como vocês podem ver, ele ainda tá aqui justamente utilizando o nosso amigo HB Menu. Eu já deixei aqui instalado o Sphyra e o RetroArch. Vai sair conteúdo de como fazer a instalação do RetroArch aí pelo Sphyra logo menos, então fiquem de olho no canal. Mas como vocês podem ver aqui, o Kefir ele é realmente muito slim, como eu não tô conseguindo encontrar a palavra, é enxuto, literalmente, ele é enxuto. Ele não tem aquele monte de aplicativo lá. E uma coisa que eu notei aqui, galera, diferentemente do CNX e do GNX, a quantidade de erros que não acontecem aqui, tá? Eu já tô usando ele tem um tempinho, algumas horas, já fiz alguns testes, já gravei inclusive o vídeo aqui pro RetroArch junto com o Sphyra. Galera, fiz aqui várias instalações, várias transferências, o DBI não deu um erro, ele não deu nada, não aconteceu nenhum errinho, nada. Não deu erro de SIGPATs, não deu erro de ProdKeys, não deu erro de falha na instalação, aquela falha que ninguém sabe o que é que acontece, que eu achei que podia ser pelo Sphyra, mas mesmo com o Sphyra aqui instalado que eu instalei, ele não deu erro. Eu vou começar a recomendar, eu tô achando que o que eu vou fazer aqui vai ser pegar esse Kefir aqui, instalar umas aplicações aqui e deixar disponível pra galera um Kefir personalizado, até os caras do Kefir vir aqui e me mandar parar com isso. Porque, olha, definitivamente, eu achei muito bacana
bem melhor do que usar aí o CNX, que tem dado bastante problema nessas últimas atualizações, tá? Vamos entrar aqui no Kefir Updater pra gente dar uma olhada, que eu não entrei ainda pra ver o que ele tem. Aí ele vai entrar aqui, ó, quando a gente abre o Kefir Updater, pra variar, como todos os outros atualizadores, ele utiliza o All-in-One Updater, né? Então ele tem aqui, ó, o Kefir, ele já está na última versão, que é a 758. Download das firmwares. Olha lá, ele está falando que minha versão atual é a 19.0.1. Aí ele também tem, como todos os outros, aqui o download dos cheats. E aqui ele tem as ferramentas. Ó, ele tem aqui fazer um update do DBI para a última versão. Eu não vi que a versão do DBI que está aqui, mas a gente já olha. Ele tem aqui o menu de cheats, updates perdidos, o navegador e mudar a linguagem do aplicativo. Se eu entrar aqui, ó, ele só vai ter o System Default, mas ele não vai traduzir para português, American English, russo e eu não sei o que é isso, se é croata, alguma coisa do tipo, tá? Eu deixo aqui como português aqui, mas ele não vai ficar em português se eu mudar, tá? Ele vai continuar em inglês aqui. Okay? Ele vem o DBI Installer, uma versão um pouco mais antiga aqui, ó, 658-N, mas galera, é impressionante. Essa versão aqui não deu um problema, tá? Ela tá rodando lisa. Eu conecto aqui esse cara no cabo e eu consigo instalar tudo. Não tá dando problema nenhum. Não abriu o Tinfoil ainda. Depois eu vou dar uma olhadinha, vou testar o Tinfoil. O Daybreak pra gente poder fazer a atualização de firmware. Ele já vem com o HB Store, o Linkalio, o NX Stems e o Tinfoil. O Sphere, o RetroArch aqui, eu fiz a instalação. Depois eu vou abrir o Tinfoil, vou testar aqui com algumas lojinhas nele, vamos ver como é que ele vai se comportar. E aí eu vou dando feedback para vocês lá no nosso canal do WhatsApp, tá? Eu vou falar tudo que acontece aqui com o nosso Kefir lá no WhatsApp. Se vocês quiserem, acompanhem a gente por lá, beleza? Então, galera, esse daqui foi o nosso desbloqueio do Nintendo Switch do zero. Se você quiser aí, já salva esse cara nos seus favoritos. Eu vou deixar agora 2 vídeos para que vocês possam maratonar no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Valeu!